Acabou a espera, acabou a saudade, Gazeta Esportiva tá no ar e dá uma olhada em quem está do meu lado hoje, Chico Lang. Muito bem, mais um fracasso de Vitor Burreira. Vitor Burreira está execrado. Eu falei que ele ia perder. Agora também vamos com calma que essa taça goiabada aí. Guanabara. Não, goiabada. Não, Guanabara. Desculpa, Guanabara, é verdade. Que o Fernando Diniz ganhou não quer dizer nada, né? E temos ele, Thiago Salazar, a paixão das garotas. Meu Deus. Tudo bem, boa noite. Não garotas da Gazeta. Oi, garotas. Entendo, Dona Fernanda, não são as garotas da Gazeta, mas tem muita fã, muita corintiana Pois é, que acha o Salazar um pão. Vou dizer, um pão. Um pãozinho, porque o garrafa eu chamo de pãozinho porque é fofinho, tem a música da manteiga e tal. Agora o Thiago Salazar, elas acham que é pão em outro sentido. Bom, muito boa noite para você aí de casa, tava com saudade. No programa de hoje nós vamos falar mais sobre um título perdido pelo Flamengo, como o Chico Lang já adiantou. Dessa vez a Taça Guanabara ficou nas mãos do Fluminense. Já por aqui o São Paulo faz os ajustes, né, para as quartas de final do Paulistão. A gente ainda traz as últimas notícias do Palmeiras e o Zé Paz está lá na Vila Belmiro para acompanhar a partida do Santos pela Copa do Brasil. E você, corintiano, não perca o raio-x sobre o Timão sem Renato Augusto. E agora, o que será dessa equipe? A gente vai num pé, volta no outro. Até já. Bora pro assunto que tá bombando desde ontem, a derrota do Flamengo pro Fluminense. A pressão só aumenta lá na Gávea, né, gente? O Portuga não tá vivendo um bom momento, isso que dá, falar da sogra. Daqui a pouquinho vamos mostrar tudo do jogo, mas já adiantamos o assunto com a enquete do dia. 2 pontos. Vitor Pereira deve seguir no comando do Mengão? Yes or no? Vote no site gazetesportiva.com. Chico Lang. Deve, lógico. Ele fez um contrato de 2 anos, Deve. ganhando 3 milhões e 500 mil por mês. Boa! Então ele tem que ficar por lá mesmo. Vale quanto pesa. Vale quanto pesa. Aliás, quem está com a pulga atrás dele é a direção do Flamengo. Porque se ele sair e for mandado embora agora... Tem uma multa. Tem multa, né, Salazar? Tem. E aí eles vão ter que o técnico estrangeiro, ele não é bobo. Ele já fala assim, bom, se querem mandar, tem contrato de 24 meses... Me paga tudo. Me paga o que vocês devem. Então você imagina normalmente a grana... é a soma dos salários restantes. Então, Que bom negócio. Você faz um cálculo aí, ô Salazar, dá quase 300 milhões. É um absurdo. Então, quer dizer, é um absurdo. O Flamengo vai ter que... Mas o Flamengo não pensa muito nisso, né? Só perceber, essa diretoria, a rotatividade de técnico é enorme. Foi grande. Mas essa dinheirama vai prejudicar. Mas lembra que o Corinthians se viu nessa situação com o Fábio Carille? Sim. Que tinha uma multa muito alta e ficou aquela coisa, nem o Carille queria mais, nem o Corinthians queria mais, só que tinha a tal da multa. O Carille até falou isso numa coletiva, divide igual Casas Bahia. Então assim, na hora que aperta, ninguém resiste. Mas eu acho, Salazar, agora eu não acho que tem que demitir, não. A pergunta é se deve seguir no comando. Sim, deve seguir no comando, porque assim, apesar dos insucessos nessas finais agora, tudo bem que foram muitos em um período muito curto, ele ainda não disputou os principais campeonatos do ano, à exceção do Mundial, que era uma prioridade, mas logo no começo, os principais campeonatos do ano, a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, até mesmo no estadual, o que ele disputou foi um turno, né? Então ele ainda pode ser campeão carioca. É muito cedo, o trabalho não está sendo, os resultados não estão vindo, mas é muito cedo para falar em demissão, na minha opinião. Eu também acho, agora a multa é alta, hein? E o Flamengo vai ter que pensar. Porque o Paulo Souza, quando foi mandado embora, ele já tinha completado uns 6 meses, né? Uns 7, 8 meses. Então, quer dizer, a multa era menor. Sim. Então, e deram para ele talvez mais tempo do que ele merecesse. Mais tempo que ele merecesse. É o que vai acontecer com o Vitor Pereira, porque não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que esperar passar o tempo, né, para poder diminuir o preço do que você vai gastar. Sabe o que é pior? Se mandasse o Vitor Pereira embora, o técnico ideal para o Flamengo contratar se chama Dorival Júnior. É um absurdo isso, né? Mandaram embora o Dorival, que ganhou 2 títulos e estava bem com o elenco. Pois é. Ele tinha um jogo de cintura para lidar com esses caras. E agora puseram o Vitor Pereira, que virou de cabeça para baixo o Flamengo. É o rastro da destruição. Nossa, tá louco. Bom, vamos ver, né? Quem sabe? A situação não melhora para ele. Você também pode dar a sua opinião aqui usando o Twitter, #Gazeta Esportiva. Manda lá a sua mensagem que vai aparecer aqui com a sua fotinho e o seu nome. Estou esperando, tá bom? Agora, Mi, rapidinho. A pergunta é se o Flamengo deve
manter, né? Eu acho que o sim vai me dar uma goleada, porque os corintianos que eles vão votar no sim... Deixa lá! Deixa lá pra casa essa enquete hoje a gente tem que interpretar o resultado. A maioria dos corintianos que me encontram na rua fala assim, Chico, não critica o Vitor Pereira, não, porque ele precisa vir jogar na arena. Setembro, né? Em setembro. Tem muita gente querendo. Só em setembro? Só em setembro. Segundo turno, primeiro turno é no Rio. Primeiro turno é no Rio, segundo turno. Nossa, até nisso ele... A não ser que se encontre na Libertadores, na Copa do Brasil, pode cruzar tá antes, mas longe senão ainda. só em setembro. Mas o Tá todo corintiano não mundo vai querendo esquecer. ele na Mas tem arena, uma vai coisa, na arena, viu? vai na Eu arena. até falei isso aqui no ar, acho que foi ontem, nem lembro antes, que muito corintiano já... o corintiano tem que parar de falar do Vitor Pereira. Só que aí ele perde, a rede social bomba, né? Bomba. Eu fiz uma enquete na minha rede social, lá no meu Instagram. Deu 66%. E o que ganhou é para parar de falar. Que parar de falar nada, vamos voltar em Da cima minha do surpresa, Portuga. ganhou, o pessoal falou, chega, já deu. O Portuga sambou em cima do Corinthians e agora é a vez, né, da corintianada da risada ali do que está acontecendo com ele. Não com o Flamengo, né, porque do Flamengo a gente gosta, mas a sacanagem que o Portuga fez ali foi grande. Ó, começamos o nosso giro de repórteres com o José Paes, que está na Vila Belmiro, mas hoje o ambiente está diferente na Casa do Santos, é isso, Zé? É isso, MD, Michele Gianella, um beijo pra você aí, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente, abraço pro Chicão, abraço pro Pãozinho de Forma, Thiago Salazar, abraço pra todo mundo. Exatamente, tô aqui na rua Princesa Isabel, na Vila Belmiro, aqui nas imediações do estádio Urbano Caldeira, porque daqui a pouquinho, às 9h30, a bola rola Santos e Iguatu do Ceará, segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança para a próxima fase. Se tivermos um empate, então teremos a decisão hoje aqui na Vila Belmiro nos pênaltis. E olha só, clima melancólico aqui nas imediações da Vila Belmiro. Mostra pra gente, Samuel Almeida. A rua Princesa Isabel completamente normal, clima normal, como se não houvesse jogo. E por quê? Porque o Santos foi punido pelo STJD, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, lá o Bar do Alemão, tranquilão, tem 3, 4 pessoas lá dentro, todo mundo muito tranquilo, estamos aqui em frente à estátua do seu Zito, campeão mundial, campeão da Libertadores, pelo Santos, e o clima normal, porque o Santos foi punido pelo STJD. Geralmente essa rua aqui fica bloqueada, fica com muitos policiais, muitas grades por aqui, mas hoje não, tudo liberado. O Santos não vai ter a sua torcida na Vila Belmiro. Até o churrasquinho que a gente costuma comer por aqui, viu, Michele? Mostra lá o Medinha lá na grade preta, ó. Tá fechado, não tem público, não tem gente, não tem por que vender churrasquinho, bilheterias também fechadas. O Santos foi punido por causa daquele jogo de oitavas de final, da volta das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians aqui na Vila Belmiro. O Santos acabou ganhando o jogo, mas muita gente invadiu o campo, tentaram bater no Cássio, temos as imagens. Meu amigo aqui tá até gravando, vem cá, vem cá, vem cá. Tudo bem? Tudo bem. É santista? Venho lá de Perdões, Minas Gerais, apresentar talentos para o Santos. Olha aí, tem muito talento bom para apresentar pro Peixe. Muitos talentos bons, no sul de Minas Gerais, próximo a Três Corações, terra do Rei Pelé. Lá, isso que eu ia falar, e o Santos tá precisando de talento, viu? Porque talento o time aqui, não tá nada rápido. Vários projetos, benefícios às crianças de risco na cidade, de Perdões. Estou aqui representando o prefeito, a secretária de esporte. E esse Brasil. É isso. Entendeu? Então vai lá, meu querido. Daqui a pouquinho, às 9h30, a bola rola, viu, Michele? Olha só, o Ângelo, que tá nas negociações aí com o Flamengo, deve ficar no banco de reservas, está recuperado de uma lesão na coxa, mas o importante é a gente dizer, viu, Michele, que o Santos ele até tentou reverter junto ao STJD para que a gente tivesse mulheres e crianças apenas hoje aqui na Vila Belmiro, mas o STJD não respondeu às solicitações do Peixe, então a gente deve ter mesmo zero público. Ninguém aqui na Vila Belmiro, só os profissionais de imprensa para acompanhar esse jogo super importante. O técnico Odair Hellmann deve mexer no sistema defensivo do Peixe, mudar uma peça ou outra ali, por causa que o Santos não está jogando bem. Então, tecnicamente, não está bem defensivamente. É bem verdade no ataque também. Não devemos ter algumas mudanças no ataque, coisa pontual, mas na defesa, uma mudança um pouquinho maior. Daqui a pouco a gente volta de lá de dentro da Vila Belmiro para trazer o provável Santos que entra em campo contra o Iguatu. E olha só, Michele, daqui a pouquinho a gente vai até acompanhar uma matéria aí sobre o Iguatu. Folha salarial do time lá do Ceará, R$140 mil.
folha salarial do Santos, 8 milhões de reais, viu, Almeidinha? Dá 2% só, esses 140 mil aí do Iguatu em relação à folha salarial do Santos. Então, Michele, hoje aqui não vai ter público, mas a pressão é muito grande para que o Santos vença. A torcida jovem é bem capaz que venha aqui daqui a pouco fazer um protesto, protestar contra esse time do Santos. O Santos deve chegar aqui por volta de 8, 8h10, 8h15. A gente vai acompanhar tudo e trazer para vocês no Gazeta Esportiva. Claro, esse protesto, se rolar, a gente traz amanhã. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com o Provável Peixudo, direto aqui da Vila Belmiro. Valeu, José Paz. Inclusive, bom, 2% a folha salarial do Iguatu. A gente vai conhecer daqui a pouquinho um pouco mais do Iguatu, esse adversário de hoje do Santos, que pode ser favorecido, né? Afinal, não tem torcida. Isso, você sempre fala que futebol é 11 contra 11. Sem torcida também ajuda. Não, ajuda, lógico que ajuda. A torcida empurra o time, né? Qualquer torcida. Será que nessa situação, para o Santos, é melhor jogar com torcida ou sem torcida? Bom, aí a gente tem que falar que sem torcida. Mas essa punição dada ao Santos, ela é mais do que justa, viu? Porque aquela invasão... Discordamos, Chico. Que foi lá e bateu no Você Cássio... Você achou branda demais? Eu achei branda. Eu lógico, achei nada justa, justo. Mas foi muito pouco a punição. A punição foi pouca. Não, põe a imagem, essa imagem aí. É um absurdo. É um absurdo. Tem invasão, às vezes acontece, porque o cara entra, o cara quer um autógrafo. Agora, o torcedor invadir o campo, conseguir chegar num jogador e conseguir até agredir o Cássio. É que o Cássio nem sentiu ali, né? O cara parecia uma parede. O cara tentou dar uma voadora nele, encostou, mas o Cássio nem acabou. Mas, cara, isso aí é um absurdo. A punição tinha que ter sido exemplar, Chico. Tinha que ter sido uma punição assim, para mostrar para todo mundo, ó, se permitir isso aqui, 10 jogos, sabe? Vai jogar em outro estádio, em outro município, sem torcida. Jogar na Vila Belmiro sem torcida. Enfim, eu acho. E só na Copa do Brasil. É um absurdo. Podia punir, tirar o Santos da Copa do Brasil, né? Um jogo só? É um jogo só. Só na Copa do Brasil. E só na Copa do Brasil. Absurdo. Agora, a gente tem que... Vamos lembrar o caso, né? O Marcos Leonardo foi super gente fina, se colocou entre o agressor e o Cássio. Sim. Senão, ele avisa o Cássio até. Ele avisa o Cássio vira porque ele chama o Cássio. Ele avisa o Cássio e fala o quê pro Cássio? Cuidado. Porque o Marcos Leonardo percebe que o cara tá vindo atrás do Cássio. Ele salva o Cássio, ele fala o quê? Cuidado, Cássio! Cuidado, Cássio. Não lembro, mas ele aí avisa o Cássio e põe vira, a mão assim. Ele aí põe ele a mão o cara. E segura o cara, né? Ele põe a mão no peito do cara. Marcos Leonardo, olha, garoto, gente finíssima. Sim. Tomara que ele tenha um futuro brilhante pela frente. Assim, é um futebol muito mais amador do que profissional, né? O futebol é isso. A gente acompanha a nata que representa menos de 1%. Né? O futebol, em grande maioria, é isso daí, no Brasil e em outras partes do mundo também. A gente não conhece o Iguatu, né? Conhecemos agora a matéria espetacular aí do Silvestre apresentando o Iguatu, mas nunca assistimos o Iguatu jogando. Então não dá muito para conjecturar muita coisa imaginando dentro de campo. Tem uns gordinhos lá, hein? Tem, eu ia falar o calcinha ali, tá? Calcinha GG, né? Calcinha GG. Mas assim, olha, eu penso o seguinte, Chico, sem torcida, então o Iguatu entra em campo, assim, não vai ter aquele problema de pressão, de nada disso, certo? A confiança do Santos está lá embaixo. Eliminado do Paulista, torcida em cima, protestando. Pedindo a cabeça do presidente. Acabaram de tomar 3-0 do Ituano. O jogo começa a ficar amarrado, é jogo único, empate é pênalti. Então o jogo começa a ficar amarrado, um chute ou outro ali, sabe? A coisa pode... A confiança dos jogadores do Santos em campo, para mim, vai ser mais determinante até do que a parte técnica. O Santos tecnicamente é melhor, tem mais recursos, apesar da má fase. Mas e o nível de confiança que eles são para esse jogo? Gente, mas não dá pra A responsabilidade comparar. é só do Santos, Chico. Aconteceu isso com o Corinthians uma vez, com o time lá do Sul, lembra? O time meteu 2-0, o Corinthians virou para 5-2 pela Copa do Brasil. E o Asa de Arapiraca? Cianorte. Tem o Asa de Arapiraca com o Palmeiras. Não, mas ainda tem o Asa de Arapiraca. O Palmeiras teve Asa de Arapiraca, teve outro. Como é que era? Até me fugiu o nome do outro do Palmeiras, que ficou até mais famoso do que o Asa de Arapiraca. Mas enfim, um jogo só. Com essa fase aí do Santos, eu acho complicado. Sobre o que o Zé trouxe de informação do Santos, pode ter uma mudança no ataque. A mudança para mim tinha que ser na zaga. O Maicon não tem condição. Tá mal o Maicon. Nada contra o Maicon, assim, mas ele não tem condição, ele está muito mal. O Maicon está muito mal. Tá o Bauerman ficar no banco, inseguro. o Maicon jogar não tem cabimento. Com a torcida vaiando cada vez que ele toca na bola, assim, não tem cabimento. Para mim, o Santos passa a ter mais chances se o Maicon ficar no banco de reservas. Bom, seguimos agora para a Academia de Futebol.
Alexandre Silvestre está na tela. Boa noite, Silver. O Palmeiras está pronto para o duelo de domingo? Em tese sim, Michele, mais um dia de preparação aqui para o duelo de sábado. Domingo é o Coringão que joga. Sábado o Palmeiras, na segunda-feira o São Paulo. O jogo do Palmeiras é sábado às 19 horas, em casa, Allianz Parque contra o São Bernardo, que tem a segunda melhor campanha. Palmeiras tem a melhor de todas, invicto na competição e só notícias positivas no departamento de futebol. Algumas farpas trocadas lá entre Titia Leila e Mancha Verde. A Titia Leila, olha, respondeu à altura, hein? Mas daqui a pouquinho eu falo disso aí. Vamos voltar para dentro das quatro linhas, porque o Abel só tinha 2 problemas, agora só tem um. E que nem é um grande problema pensando no time. É o Atuesta, claro, que é um drama para o jogador, para os colegas dele. Arrebentou o joelho, operou, cirurgia de ligamento de joelho, está fora por vários meses, mas não era titular da equipe. O Marcelo Lomba, que estava machucado, dedinho da mão fraturado, já voltou a treinar de boa, pode até figurar no banco de reservas no sábado. No mais, é a força máxima para encarar o São Bernardo nas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único. Acho que o Abel deve devolver ao time titular o Hendrick, que foi reserva na última rodada, para uma experiência ali, tática até, do Abel na última rodada contra o Guarani fora de casa, colocando o Giovani no time. Mas acredito que o Palmeiras entre em campo no sábado com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, o Murilo Piquerez, primeiro volante ali na cabeça de área, o Zé Rafael, com o menino saindo, o Veiga na criação, Hendrick alternando com o Rony, ora no comando do ataque, ora numa beirada, o Rony na outra ponta, invertendo de lado quando necessário, e esse deve ser, eu falei Rony, mas eu esqueci do Dudu, tem o Dudu também. E esse deve ser o time do Palmeiras para encarar o São Bernardo, Michele. Informações do Verdão aqui na academia, dentro de campo, muito boas. Fora ainda tem esse problema aí do jogo do São Paulo no Allianz Parque, parte da torcida não quer, parte do conselho não quer. A Mancha Verde odiou a ideia, mas a Titia Leila fez o acordo com o São Paulo e tá tudo certo entre ela e o Júlio, e o jogo vai ser na casa do Verdão. Já eu volto para falar disso aí também. Nossa, Leila Pereira arrasando. Daqui a pouco os meninos comentam. Antes eu só quero dar um recado. Tá rolando agora, neste exato momento, o lançamento do livro Sistema Imunológico e Vacinas, do meu querido doutor Gustavo Cabral, nosso amigo aqui da TV Gazeta, grande cientista, pesquisador, imunologista da área de desenvolvimento de vacinas da USP. O evento está acontecendo na livraria Drummond, aqui na Avenida Paulista 2073, que é o Conjunto Nacional. Tá todo mundo convidado lá na loja 153. Olha, o livro muito legal, é muito acessível o livro, vale a pena, tá bom? Então vamos lá, depois eu vou pra lá também, tá? Chico Lang, Diga. Leila Pereira mostrando muita personalidade, hein, Chicão? A gente vai falar da Leila. Não é pra falar agora. Não é Primeiro pra falar vai agora. falar Vamos falar do time, do daqui a time. pouco fala da personalidade dela. Então, eu estou estranhando. Eu vou dar uma bronca pública, eu vou dar uma de Datena agora. Por quê? Aqui. Vou dar uma bronca na produção. Mostrar o Palmeiras é fácil, eu quero saber do São Bernardo. Como é que está o São Bernardo para esse jogo? É o mais importante. O Palmeiras todo mundo sabe Amanhã, como é que tá. Chicão, amanhã vai É saber. amanhã que vai ter? É amanhã. Pô, então legal. Então amanhã vamos esperar matéria sobre o São Bernardo. Porque o grande jogo, no meu modo de ver, né, o jogo mais difícil dessa fase, a próxima fase, é Palmeiras e São Bernardo. Aliás, eu não preciso nem dizer, é o primeiro contra o segundo colocado na Mas, classificação Chico, geral. com todo respeito ao Iguatu, que eu sei que é outro campeonato, mas ao Iguatu, ao São Bernardo, ao Ituano e ao Água Santa. Água Santa, não dá para comparar, gente. Eu tenho certeza que os 3 daqui de São Paulo e o Santos pelo outro campeonato vão passar. Mas futebol é futebol, Michele. Dentro de campo muita coisa Mas acontece, dessa nem vez não vai sempre o ser. favorito vence, isso é futebol. Eu entendo que o Palmeiras, dentro É de muito casa, assim, com ó. força máxima, na fase que vive, com a confiança lá em cima, acredito que o Palmeiras, apesar do São Bernardo ter feito uma ótima primeira fase, finalzinho agora, já não está jogando tão bem, teve o problema com o Vitinho, que era uma peça fundamental. Acho que o Palmeiras passa sem grandes problemas pelo São Bernardo, apesar da ótima primeira fase feita pelo São Bernardo. Principalmente pelas informações que trouxe ali o Silvestre. Força máxima, Atuesta e Lomba, não dá nem para considerar problema para o Abel Ferreira nesse momento. Acredito que não vai ter muito problema para passar pelo São Bernardo. E entendo
que com o Endrick voltando, o Silvestre está conjecturando ali a volta do Endrick, o melhor centroavante que o Palmeiras tem hoje se chama Rony. Lógico. Não é Endrick o melhor centroavante do Palmeiras. Ah, sim, isso nem Então, se assim, compara. variar durante o jogo, os caras intercalam, hora cai um para lá, hora cai um para cá, acho ótimo. Inclusive, isso funcionou muito bem no derby, quando o Endrick estava no meio apanhando ali do Gil, ele troca, vem o Rony entra e começa a causar todo aquele tumulto. Mas o Rony é o melhor centroavante do Palmeiras nesse momento. Acho que isso tem que ficar muito claro. O Endrick por ali, talvez ele sofra mais do que ele está sofrendo com essa questão de não fazer Mas gol. o Endrick joga pela lateral aí, pelo Joga, ele lado? também joga bem na ponta, ele também se é não rápido. joga, tem que aprender ele a também jogar. sabe jogar por ali. E outra, é só ver o exemplo do Roger Guedes, que não é centroavante, joga um pouquinho aberto, mas constantemente O faz tema gol, é Palmeiras, constantemente tá bom, aparece Salazar? dentro da O tema é área. Palmeiras. E outra Agora, coisa, o só Rony uma também coisinha. demorou para engrenar no Palmeiras. O Rafael Porque Veiga jogava demorou pela para engrenar. ponta. A hora que o vocês também Luxemburgo... são fogo. O Luxemburgo não, me perdoa, foi o Abel, que começa a trazer ele para meio. jogar centralizado. O No Rony lugar do deslancha. Luiz Mas Adriano, né? demorou. Fala, Chico. Tem que sair daqui porque não o tá negócio cortando. é o seguinte, eu acho Esqueci. que o Christian Barletta, Ah, sim. que é do o, São Bernardo. o atacante do São Bernardo, que já está vendido para o Corinthians, ele pode conquistar a fiel torcida sem Já nesse vestir a jogo. camisa do Nenhuma dúvida. Corinthians. Nenhuma Isso pode acontecer. Já chega com o pé direito. Já chega com o pé direito no Parque São Jorge, se eliminar o Não, se Palmeiras, eliminar o Palmeiras, o com cara já gols chega- dele lá no estádio da... Allianz, vai ser no Allianz. da W Torre, né? O estádio da Allianz W Torre. Parque o nome Não, do estádio. É W Torre, que é a dona do Não, Allianz é Parque. do Palmeiras, Chico. Não. Ela empresta pro Palmeiras. Igual o avião, a Leila empresta? É, que nem a lei. É tudo. O Palmeiras não tem nada, é tudo emprestado. Que É isso, emprestado Chico? a W Torre, é emprestado o avião da Leila. O Palmeiras em si não tem nada. Negócio Tá emprestado. bom, e o estádio do Corinthians é do Corinthians? Quem? O estádio do Corinthians é do Lógico. Corinthians? Já Estamos pagou, devendo, Chico? não negamos, mas vamos pagar quando puder. Né? Torcida É um corintiana, financiamento, fica né, brava Chico? comigo. Financiamento. Não faz o financiamento de carro, de moto? claro. Ô, Silver, ainda. É, tipo um leasing, né? Ô, Silver, ainda não foi embora, né? Porque tem esse assunto envolvendo São Paulo e Palmeiras. Então, qual que é a polêmica sobre o jogo do Tricolor no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, Chico Lang? Ô, Silver. Eu tô rachando o bico aqui com esse Chico Lang maluco, mas ele tem uma certa razão no lance aí do menino do São Bernardo que vai jogar contra o Palmeiras e que será jogador do Corinthians. O futebol provoca esse tipo de cruzamento, né? De destino cruzados. Vai que, né, Chico Lang? E costumo discordar do Salazar, Michele, mas concordo com ele. Para mim, o Endrick não pode jogar nesse momento, 16 anos. Ele é forte, mas ele fica ali preso no meio dos zagueiros, e não que ele tenha medo, ele tá com dificuldade, tá brigando de igual para igual, mas para mim ele solto, mas pelos lados ali pode render mais. Só uma mera opinião. Sobre o lance da torcida do Palmeiras, a Mancha Verde soltou aí nota nas redes sociais nas últimas horas, detonando de novo a Leila, que a presidente só pensa nela, não respeita a história do clube, o simbolismo do Palmeiras. O adversário, que é nosso inimigo, já tentou roubar o Palestra Itália, se referindo, claro, aos anos 40, anos da Segunda Guerra Mundial, Palestra Itália, Palmeiras, o São Paulo envolvido no processo. Era um contexto sociopolítico ali, né? Que tem lá a sua lógica também, mas a Leila respondeu à altura, hein? Foi peituda a Leila, com todo o respeito, dizendo que torcedor que quiser se candidatar a presidente que vire conselheiro. E ela fez um acordo com o São Paulo, com o Júlio Casares. Ela está pensando no bem do clube. Achei interessante. Além disso, a torcida do São Paulo Independente se meteu nessa história. Em primeiro lugar, já mandou avisar os comerciantes ali do entorno do Allianz Parque. E tem muita lojinha, muito boteco, muita coisa ali do Palmeiras, com símbolos do Palmeiras, com clientes palmeirenses. Já mandou avisar que não vai ter problema nenhum. Tem uma trégua aí prevista. Porém, a segurança pública, a polícia se reuniu com os líderes das principais torcidas de São Paulo e Palmeiras para traçar e elaborar todo esse plano para segunda-feira, porque além de tudo tem a sede da Mancha aqui pertinho, não é do lado do estádio, mas fica aqui na continuidade da Avenida Marquês de São Vicente, tem a Tupi um pouco mais para lá, então vai ter um reforço de policiamento por esse lado também, além do entorno do estádio. E por último, o presidente da torcida independente, com muito sarcasmo, ironia e inteligência, na minha opinião, levou na boa, porque a Mancha tá brava, mas o Palmeiras está vivendo um momento épico.
né? É para curtir o momento. Enquanto isso, o São Paulo, que está numa draga danada, o Baby, lá, o presidente da Independente, falou para Leila, nós estamos a seu favor, se quiser, venha ser a nossa presidente, traga o seu avião, a gente pinta de tricolor e você será o presidente ou a presidente do verdadeiro campeão do mundo, esse tipo de coisa. São provocações, mas é bom também ficar de olho na segunda-feira, que não vai ser fácil não. Que Deus nos ajude e que os humanos envolvidos aqui mais radicais tenham consciência. Ai, que situação, uma raposa Chico felpuda lá do posso Palmeiras. ir lá no meio? Ó, raposa felpuda do Palmeiras, acho que não pode, né, Mi? Não. Não, hoje não. É porque o problema técnico. Eu tô de castigo hoje. Hoje ela aqui, está de castigo. Michele hoje está amarrada. Olha aqui, ó. A raposa felpuda do Palmeiras me escreveu o seguinte, mandou agora. Agora. Ó, o acordo entre Palmeiras e São Paulo na questão de jogar no Allianz Parque e no Morumbi foi iniciativa do presidente da Federação Paulista. Os presidentes aceitaram, mas foi o senhor Reinaldo Carneiro de Barros que propôs. Aliás, é São Paulino. Olha que coisa. O mando é da federação, Chico. Quem manda é a federação. Mas os presidentes concordaram. Os Não presidentes ia ter concordaram. se O concordar. Reinaldo que gosta de fazer média. O cara tá dando uma cacetada. Ele é um bom samaritano com os clubes. Aí ela tá dando outra cacetada. A Portuguesa perdeu do Mirassol e não caiu. Deveria ter caído. Você acredita que foi normal? Eu não. Raposo Felpuda, eu acredito que não. E você fez muito bem de lembrar. É um mando da federação. A federação que inventou esse negócio de o Palmeiras jogar no Morumbi e o São Paulo jogar no estádio W Torre. Então, quer dizer, é uma invenção da federação. Então, vamos ver. Tomara que não dê Agora confusão. tem uma situação, Chico. Teve nota da Mancha Verde quando o Palmeiras foi jogar no Morumbi recentemente? Não teve, né? Então, assim, jogou lá, agora o outro joga aqui e não tem muito do que reclamar nesse sentido. Ah, mas o Morumbi era a casa de todo mundo. Isso era lá atrás, alguns anos atrás, inclusive eu achava bem legal e tudo mais. Mas hoje em dia não é mais assim, acabou isso, né? Agora, como torcedor, Chico, eu acho desagradável assistir um rival fazendo festa dentro da sua casa. Nem sei se vai ser festa, mas vai estar lá, arquibancada cheia e tudo mais. Eu realmente acho que cada um tem que jogar na sua e se não der para jogar, vai jogar em outro estádio. Essa é a minha opinião. Concordo com quem não gostaria de ver um rival dentro da sua casa. Aqui, ó. E a Raposa Felpuda completa. A festa vai ser do Água Santa. Eu não acho que não. Com todo respeito ao querido Água Santa, que era do Vampeta, não era? O Vampeta Não, Vampeta era Audax. Audax. Bom, olha, é o seguinte, rapidinho, eu comecei falando do pão. Aí eu tenho uma telespectadora muito querida, que é a Isabel Souza, que escreveu assim, Mi, pra mim é um chocolate suíço, pão não. Já nem sigo o Salazar para não pecar, pois sei que é casado, mas fica admiração pelo profissional. E aproveita, Chico, também te sigo há muitos anos, te acompanho, amo você. Ela te segue e não me segue, Chico. Pois é, mas vai seguir. Fala aí a sua Então vai, chocolate suíço. Não. Chocolate suíço, pô. Te chamou de chocolate suíço. Mas estou embalado. Em casa tem a dona Fernanda Salazar. Estou muito bem cuidado Isso mesmo. em casa. Tem que reverenciar. Deu presente de Dia Internacional da Mulher? Não, presente. Ah lá. Peraí. Pô, tem 20 mulheres na casa dele. Cara, se eu for dar presente para todas as mulheres da minha casa... Mas é o que eu falei pro meu marido. Hoje foi Dia da Mulher. E você não deu um presentinho? Uma rosa, alguma coisa? Dia da Mulher são todos os dias, não são? Então dê todos os dias um presente. Para tudo que está em casa, tá na hora de fazer a inscrição no YouTube do Gazeta Esportiva. Estamos com 455 mil inscritos. Quando a gente chegar a 460, vamos escolher 5, 6 telespectadores para jantar com a nossa equipe. Você está inscrito? Hein, Isabel? Você que gosta do chocolate suíço aqui, se inscreve lá, deixa um monte de recado no nosso YouTube para você pegar um pedacinho para adoçar a sua vida. youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal, deixe recado para a equipe de mídias. E agora que o Chico Lang tanto esperava, vamos falar do jogo decisivo da Taça Guanabara. O Flamengo chegou para o duelo de ontem com a vantagem de ser campeão. Só um empate precisava, mas levou a virada, 2-1. Olha, o jogo começou quente no Maracanã. O rubro-negro abriu o placar logo aos 19 minutos do primeiro tempo, com um golaço do Everton Cebolinha.
mas o Flu melhorou depois do intervalo. O Germancano empatou o clássico aos 8 minutos. Perto do final, o ex-santista Gabriel Pirani, lembra dele? Virou o placar para o tricolor. A partida esquentou de novo nos últimos minutos, inclusive com a expulsão do Felipe Melo, que é tranquilinho, né? Que tinha acabado de entrar, mas o Flamengo não conseguiu evitar mais uma derrota decisiva na temporada. O Vitor Pereira está fazendo história lá. O time do Fernando Diniz sagrou-se campeão. 25 pontos contra 23 do grande rival. Chico Lang. É, verdade. Foi um jogo que o primeiro tempo o Flamengo jogou muito bem. Jogou bem o Flamengo, dava a impressão que ia passar fácil pelo Fluminense. O Fluminense ficou perdido. A marcação do Vitor Pereira funcionou. Inclusive, ele teve alguns desfalques, né? E ele armou o time para fazer 1-0, 2-0 e acabar. O Gabigol fez um gol, mas foi marcado falta antes. E foi falta, um absurdo ter precisado do VAR e de toda aquela confusão para anular uma falta. É óbvio, é muito clara a falta. O Fernando Diniz eu gostei, porque normalmente técnico reclama quando perde, Chico. O Fernando Diniz ganhou e detonou a arbitragem por causa desse lance. Eu gostei. Falou quando ganhou, o que é raro. E ele tem toda a razão. A falta é muito clara, Chico. É muito clara e poderia ter decidido o jogo, se não fosse o VAR. O Fernando Diniz é um cara ético, né? Ele só não tem sorte para ganhar título. Esse é o primeiro título que ele ganhou. E assim, vamos combinar que isso é uma coisa simbólica, é primeiro turno, nem é o título estadual. É primeiro turno, é um título ridículo, vamos falar a verdade, né? Se ele fosse campeão do Sub-20, seria até melhor, né? Teria até mais significado. Mas, enfim, é o primeiro título do Fernando Diniz. Vamos ver, quem sabe agora, isso aí serviu para quebrar a seca, né? E ele faça um belo trabalho. E prevaleceu a criatividade, a força, a beleza do futebol brasileiro, né? O esquema brasileiro, se bem que quem acabou com o jogo foi o centroavante, o Cano. Né? O Cano acabou com o jogo e aquele outro pela direita, como é que é o nome dele? Aquele rapazinho? O Arias. Ave Maria. O que esse Arias jogou no segundo tempo, cara? Foi uma grandeza. Mas você vê como o Chico aqui no comentário dele falou muito de primeiro tempo e segundo tempo. Isso tem sido uma tônica nesse time do Flamengo. E há uma discussão muito grande lá no Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado a imprensa carioca nesse sentido, sobre a condição física desses jogadores. O Vitor Pereira, a gente está concentrando muito a discussão no Vitor Pereira, claro, faz parte por causa do Corinthians e tudo mais, a maneira como ele foi. Mas acho que o problema do Flamengo vai muito além do Vitor Pereira. Está muito claro que esse time do Flamengo hoje não tem condição física para enfrentar uma partida como essa de muita intensidade. Tanto que o Flamengo, enquanto teve perna e pulmão, o Flamengo dominou completamente o jogo. Fez 1-0 e poderia ter feito 2, 3, dominou completamente o jogo. Mas aconteceu ontem o que tem acontecido em quase todos os jogos do Flamengo nesse início de ano, que é uma queda brusca no segundo tempo. O Gabigol e o Arrascaeta são substituídos, o Vitor Pereira naquele momento é chamado de burro por causa disso, mas ambos foram substituídos por causa de condição física. O Arrascaeta já estava se arrastando em campo. Vem de uma temporada muito ruim agora. Essa temporada 2023 ele está muito ruim, ele não está conseguindo engrenar, tem a questão física. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar atenção para isso. Outros jogadores não ficaram à disposição também por causa de uma questão relacionada ao condicionamento físico. Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas. O Vitor Pereira, claro, tem toda essa questão do Corinthians, como ele saiu, tudo mais, mas tem coisa ali que está fugindo da alçada dele. O Flamengo tem que olhar para essa questão física. Enquanto o Flamengo não tiver condição de jogar 90 minutos um jogo desse, clássico, de intensidade alta, vai continuar tendo dificuldade. O que aconteceu? Batinha antes, agora não tem mais. Pois é, mas isso que eu ia falar. Pré-temporada. Férias, pré-temporada. E outra coisa, né? Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, ele é mister em fazer isso. Ele gosta, todo português é chamado de mister, né? Com todo técnico. Mas ele é excelência nisso aí. Ele consegue estourar todos os times que ele trabalha. O Corinthians tinha esse mesmo problema. Se você parar para pensar, com ele era a mesma coisa. Primeiro tempo maravilhoso, segundo tempo o Corinthians morria. Tinha muito isso mesmo. Morria. Sim. Então, vamos dizer assim, é uma característica do trabalho do Vitor Pereira. Vamos ouvir a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre a final da Taça Guanabara? E depois eu falo o que a gente comemora no dia 21 de março. Dá uma olhadinha, olhar de mestre. Ô, meu anjo! E não é que o VP, então, resolveu mudar o esquema e meio time do Fla às vésperas da decisão com o Fluminense. Não teve tempo sequer de treinar devidamente sua equipe.
Aí o Flamengo conteve o Flu no primeiro tempo, quando fez 1-0. Nem de longe o Mengão foi brilhante nesse período vitorioso, como disse VP depois do jogo. Apenas soube atrapalhar o adversário, que voltou para o segundo tempo devidamente preparado, subjugou o Flamengo, impondo-lhe uma virada histórica, 2-1. E assim, o técnico Fernando Diniz deixou o Maracanã sorvendo o hidromel da vitória da Taça Guanabara. O mesmo Diniz que outro dia o New York Times chamou de exemplo de modernidade. Ou seja, o jogo jogado nas regras da arte. Beijos! Beijo, mestre! Dia 21 de março é comemorado o dia do pão francês. Então por isso que o Salazar... Parei, hein? Parei virou com essa pãozinho. História. É o pão francês. Ó, eu adoro pão francês. Esse pão eu gosto. Festa do Fluminense se estendeu até hoje. Afinal, o grande reforço do clube na temporada desembarcou no Brasil. O lateral esquerdo, Marcelo, foi recebido com festa e já deu as primeiras palavras no retorno ao tricolor. Vamos conferir? Nossa, tremendo até agora, esquece, maravilhoso. Feliz demais, alegria imensa. Voltei para casa. Já tô aqui, agora esquece. Bom, hoje quem está com as notícias do Corinthians pra gente é a Marina Buffon, direto da nossa redação de esportes. Boa noite, Marina. O que você traz para nós? Oi, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nessa quinta-feira. Ainda bem que vocês colocaram um Fluminense aí no meio de Flamengo e Corinthians, senão a gente ia ficar falando aqui de Vitor Pereira, né? Só para dar aquela cutucadinha. Mas eu vim trazer aqui que o Corinthians está na quarta de final do Campeonato Paulista no domingo e a gente não poderia falar de outra coisa a não ser Renato Augusto, né? O Thiago Salazar, que está aí na bancada, falou bastante aí durante a semana sobre a lesão do Renato, que infelizmente o tirou desse jogo contra o Ituano no domingo, na Neoquímica Arena, que aliás está com os ingressos esgotados. O clube anunciou agora há pouco aí no meio da tarde, né, que os ingressos para o público tinha se esgotado. Claro que sempre surge um ou outro ali, mas está esgotado mesmo, então vai ter bastante gente, bastante público na Neoquímica Arena. Mas voltando a falar de Renato Augusto, que está com aquele estiramento no ligamento do joelho, não joga no domingo, somente numa eventual semifinal. E aí a gente começa a pensar, né, qual é a situação do Corinthians sem o Renato nesse Campeonato Paulista e também quais os substitutos, né, que podem chegar ao mesmo patamar do Renato. Mas vou dar um spoiler já, viu? Não tem um jogador ali com aquela qualidade que a gente conhece do Renato Augusto no Corinthians, né? Mas vamos falar do Renato primeiro. Então, o Renato jogou 10 jogos neste Campeonato Paulista. Ele tem 1 gol marcado e 3 assistências. E aí, nos 2 únicos jogos, ó, tá aparecendo na tela, né? Nos 2 únicos jogos que ele não esteve em campo, o Corinthians perdeu. Aqui vale uma ressalva que o Yuri Alberto também não esteve em campo nesses 2 jogos, né? Contra o Red Bull Bragantino na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista e também naquela derrota para o São Bernardo, né? Ali, ó, foi 1-0 contra o Red Bull Bragantino e 2-0 lá no 1º de maio. Estava lá, gente. Foi um jogo realmente com algumas mexidas no time, mas o Renato Augusto não estava. Então, essa a gente tem que, apesar do Fernando Lázaro ter dito, né, anteriormente, que não existe uma Renato dependência, a gente consegue ver que os números e as derrotas mostram diferente. E aí a gente traz, então, quais são as opções para tentar colocar no lugar do Renato Augusto. A mais óbvia seria colocar o Juliano que está sendo titular, jogou todos os 12 jogos do Corinthians na temporada. No entanto, ele se encontrou, né? O Lázaro encontrou o Juliano numa função diferente, de segundo volante. E aí fica a dúvida, será que o Lázaro vai tirar ele dessa posição que está dando tão certo ao lado do Rony? O que vocês acham, né? Depois a gente passa a bola aí para vocês para saber o que vocês acham. Mas, ó, o Juliano, então, tem 12 jogos, 745 minutos e, olha só, 3 assistências. Só que essas 3 assistências foram justamente depois que ele virou, vamos dizer assim, né? Esse segundo volante no jogo contra o Palmeiras e também contra o Mirassol. Então, fica a dúvida se ele vai ser colocado ou não nessa função de mais armador, que ele não se dá tão bem. Aí a gente tem uma outra opção para o lugar do Renato Augusto, que o Thiago Salazar falou ontem, e é também a informação que eu tenho, que o Paulinho deve ser esse substituto.
Será que ele tem físico para isso? Paulinho não jogou nenhum jogo inteiro ainda nesse retorno da lesão dele, né? São 7 jogos disputados até agora, sempre saindo do banco de reservas. 157 minutos disputados e um golzinho marcado. Então fica essa dúvida se ele tem essa condição física e também se ele será colocado no lugar do Renato Augusto. E por fim, falando rapidamente aqui do Matheus Araújo, que jogou 4 jogos até agora, também saindo do banco de reservas, exceto no último, que ele foi titular e jogou por 67 minutos e deu uma assistência. Ontem ele falou dessa relação para o clube, ali na TV do clube, que ele tem com o Renato Augusto. Será que é um indicativo de que ele pode entrar em campo como titular de novo? Deixo essa dúvida para vocês. Quem vocês escalariam? Valeu, Marina. Obrigada. Quem você escalaria, Chico Lang, de todas as opções que a Marina listou? Bom, antes do Salazar, que está acompanhando mais diretamente o clube, né? Eu colocaria o Paulinho. Mas ele já não está um pouquinho mais... Não, mas eu começaria com o Paulinho. Mas, a intenção do Fernando. Eu começaria com o Paulinho, por quê? Porque o Paulinho é um bom armador também. Sim. Ele sabe fazer essa função. Ele fazia isso, né? Fez isso na China, fez isso na seleção brasileira, ele pisa na área. É um elemento interessante. Quando ele cansar, coloca o Matheus Araújo. É simples assim, não tem muita história com isso. Com isso está o time pronto. A Marina trouxe... muita gente está falando do Juliano. O Juliano ali, ele já jogou ali, ele conhece a função e tudo mais. Então, em tese, seria um substituto natural. Teve parte da temporada passada, inclusive, que o Juliano era visto como o reserva imediato do Renato Augusto. Mas eu entendo que o Juliano encaixou tão bem nessa nova função dele, mas tão bem, e está fazendo tão bem para o time como um todo. Ele acabou virando um motorzinho do time, porque ele recompõe, ele defende, ele distribui, ele é o responsável principal pela transição, que eu não tiraria o Juliano dali e eu não desmontaria essa estrutura que o Fernando Lázaro demorou uma primeira fase inteira para montar. Vai mudar a característica, seja o Matheus Araújo, seja o Paulinho, seja quem for, a característica vai mudar, porque você não tem outro Renato Augusto, assim como o Palmeiras não tem outro Rafael Veiga, assim como o Flamengo não tem outro Arrascaeta. Então, tem muita gente que cobra, é um absurdo, o Corinthians não tem um substituto para o Renato Augusto. É difícil ter um substituto para esse cara. Eu iria de Paulinho também. Exatamente. Voltamos para a Vila Belmiro. O Zé Paz traz agora os prováveis titulares aí do Odair Hellmann para o jogo contra o Iguatu. Tem alguma novidade no time, Zé? Michele, bora começar essa nossa segunda entrada aqui, passeando pelo gramado da Vila Belmiro, que daqui a pouquinho às 9h30 recebe esse jogo Santos e Iguatu, jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O gramado não está naquela condição perfeita, maravilhosa, mas, claro, dá para ter um bom nível de jogo aqui no estádio Urbano Caldeira, que vai se preparando aí aos pouquinhos para esse jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Na minha primeira entrada, é bem verdade, o nosso Cacau da Suíça e o Thiago Salazar se questionava, mas será que o Maicon vai jogar? Será que ele não vai jogar? Não deveria jogar, não está jogando bem. Pois bem, o Maicon não deve ser titular na partida de hoje, daqui a pouquinho, aqui no estádio Urbano Caldeira, viu, Michele? Então coloca na tela aí, diretor, o provável Santos que entra em campo aqui na Baixada Santista para esse jogo diante do Iguatu do Ceará. Santos deve ter o João Paulo no gol, João Lucas na lateral direito, Messias no miolo de zaga no lugar do Maicon, com o Eduardo Bauerman na vaga do Joaquim machucado e o Felipe Jonathan fechando o setor defensivo ali pela esquerda. No meio, Rodrigo Fernandes, o Dodi e o Lucas Lima. E lá na frente, o Lucas Barbosa na vaga do Ângelo. O Ângelo deve começar no banco de reservas, está recuperado de um edema na coxa, com o Marcos Leonardo, que volta ao time depois de não ter atuado contra o Ituano, e o Lucas Braga fechando o setor ofensivo. Este o provável Santos que entra em campo aqui. Lembrando que o Mendonça também está machucado, Steve Mendonça, e não joga a partida de hoje aqui na Vila Belmiro. Viu, Michele? Devolvo para vocês a história completinha desse jogo. Juro para você, minha amiga. Eu trago amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu, Zé. Vamos ver qual que será o placar. Tem placar? Será que ele aposta? Fala, Zé, o placar. Olha, Michele, acho que aqui vai dar 2-0 Santos hoje. Quem acha, Zé? Alexandre Silvestre está chamando. Chamou, Silvestre. Agora no CCT da Barra Funda, contando as novidades do Tricolor. Vai, Silver, será que a tia Leila vai ser a tia do Tricolor agora com a Crefisa? São Paulo precisava de uma titia Leila ou alguém nesse patamar aí para injetar grana lá. Mas quem fez a virada do Palmeiras, na minha opinião, foi o Paulo Nobre lá atrás. Depois deram seguimento às boas gestões, o Maurício Gagliotti, agora a titia Leila. Apesar das polêmicas que envolvem a presidente do Palmeiras
e a torcida organizada do Verdão. Mas vamos falar um pouquinho desse São Paulo. O Rogério Ceni, a cada dia que passa, vai ganhando novas opções para montar um time mais competitivo para o jogo de segunda-feira contra o Água Santa no Allianz Parque. Já na última rodada do Paulistão, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, Michele, ele já contou com os retornos do Orejuela, lateral direito, do Wellington, lateral esquerdo, que fez uma boa partida na segunda etapa, principalmente, o David, que foi um jogador encomendado, digamos assim, pelo Rogério Ceni, também participou. Então esses três estão à disposição. O Rogério Ceni pode contar com o Arboleda, mais um passinho adiante do Arboleda. Hoje ele treinou com bola aqui no CCT da Barra Funda, então pode ser uma importante peça para o miolo de zaga do São Paulo. O Beraldo foi poupado, também poderá ser utilizado. O Erisson, que estava com uma lesão muscular, já está na fase de transição. O jogo é só na segunda-feira. É mais um que pode ficar à disposição, até porque o Caleri continua de fora. Então o Rogério tem muitas opções. Quem vai ser o lateral direito? Ele vai colocar o Orejuela, contestado, mas que melhorou um pouquinho depois do clássico contra o Corinthians. Vai manter o Natan, que é o moleque que voltou para o São Paulo, revelado pelo São Paulo, muito forte, mas ainda precisa mostrar mais serviço. Arboleda entra para jogar com quem? Na zaga, quem sai? O Luan, pelo jeito, ganhou a posição de primeiro volante. E no ataque, para a vaga do Caleri, são muitas as alternativas. Ele pode colocar o Erisson, se o Erisson tiver com condições físicas, para ser o centroavante. Ele pode improvisar, como já improvisou o Galopo lá na frente, artilheiro do São Paulo no campeonato, artilheiro do Paulistão, junto com o Roger Guedes, com 8 gols assinalados. Ele pode manter e deve manter o Luciano ali como uma espécie de meia, segundo atacante. Enfim, são muitas as alternativas. Uma ótima notícia também em relação ao Caleri, que não vai jogar na segunda-feira, a não ser que aconteça um milagre, é que o Caleri não quis fazer a cirurgia. Ele está fazendo um tratamento mais conservador e está indo muito bem, tanto aqui quanto em casa. Caleri evoluindo à beça, talvez possa voltar ainda numa fase mais aguda desse campeonato paulista. Michele, ingressos ainda para o jogo de segunda não começaram a ser vendidos. Oficialmente ainda não pintou nenhuma informação, mas esses ingressos devem começar a ser comercializados a partir do sábado. Boa! Fala, Chicão. É tarde, né? Podia começar já. Por quê? O estádio está lá. Vai lotar esse vai jogo, ser lá. Deveria. Né? Então, já comecei dia. Olha, mas cedo, apesar do São Paulo não estar acostumado com o gramado, o Allianz Parque, inegavelmente, é um estádio que proporciona muito mais pressão da torcida do que o Morumbi, concordamos? Ah, sim, com certeza. Pela proximidade. Então, abafa mais. O São Paulo pode acabar se beneficiando, entre aspas, disso. Claro que preferia jogar no Morumbi, óbvio. Mas é uma bela casa também. Diante das dificuldades com a escalação como o Silvestre trouxe, eu imagino um jogo bem equilibrado. E se tomar um gol logo no começo do Água Santa, o bicho vai pegar. Vitor Pereira deve seguir no comando do Flamengo. Deu o quê? Sim! 63% dos votos. Deixa o Portugal lá, que vai acabar com o Mengão. Fica KVP! Tchau! KVP! Valeu, gente!